Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, a diferença entre os portões da cidade e a boca dos súditos. Outrora, vivia um rei oriental cuja sabedoria iluminava o país como um sol, cuja inteligência era ímpar e cujas riquezas superavam largamente as de qualquer outra pessoa. Um dia, um vizir de semblante triste abordou-o. Grande sultão, Vossa Majestade é o homem mais sábio, maior e mais poderoso da vida e da morte. Mas o que eu ouvia enquanto viajava pelo país? Em toda parte as pessoas o elogiam, mas algumas falaram muito mal de Vossa Majestade. Contaram piadas e reclamaram das suas decisões sábias. Como é que acontece mais poderoso entre os poderosos de existir tamanha insubordinação em seu reino? O sultão sorriu indulgentemente e respondeu: Como todos os homens de meu reino, tu sabes o que tenho realizado por todos. 7 países estão sob meu controle. Sob meu governo, 7 países alcançaram progresso e prosperidade. Em 7 países, as pessoas me amam por causa da minha justiça. Tu certamente tens razão. Posso fazer muita coisa, posso mandar fechar os portões gigantescos das minhas cidades, mas há uma coisa que eu não posso fazer. Não posso fechar a boca dos meus súditos. Realmente não é uma questão das coisas, mas que algumas pessoas dizem a meu respeito. O importante é que eu faça o bem. Pois é a gente se desligar com as críticas alheias, independente, né? Acho que todo mundo há de convir comigo que nem Jesus, o maior mestre de todos, conseguiu a adesão de todos a seu respeito. Né? Até hoje, 2025 anos depois, ainda existem tanto questionamento, tem gente que até duvida da existência de Cristo. Então, por mais que a pessoa seja perfeita, por mais que ela tente fazer tudo ali na linha, certinho, sempre vai ter alguém para achar um defeito nela. E ai dela se abrir os ouvidos para ouvir essa crítica. A gente não anda, a gente não caminha. Então não importa o que os outros pensem a respeito de cada um de nós, o que importa é o que a gente tem na consciência. Se a nossa consciência começa a degladiar entre si, né, e mostra pra gente que nós estamos possivelmente no caminho errado, aí é o momento de agir. É o momento de mudar os rumos, a jornada. Mas se a nossa consciência não degladiar, não se incomodar, é porque nós estamos no caminho correto. Né? E geralmente vai ter sempre alguém para te apontar. Eu lembro que numa reunião que eu fiz em sala de aula, haviam muitos pais me criticando naquela época. Eu peguei uma sala onde os alunos tinham ficado 2 anos com uma determinada professora. Ela deixava eles fazerem tudo. Pensa, a criança pode sair a hora que quiser, pode ir no banheiro a hora que quiser, a criança podia se vestir da forma que quisesse, podia levar material ou não, ela era tratada com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com os mesmos positivos, né? Do tipo, parabéns, mesmo que errasse, tava de parabéns, sabe? Aquela professora assim bem omissa, que via as coisas acontecendo, mas fingia não ver, para manter a sua saúde física, psíquica, né? E ganhar o seu salário sem nenhum tipo de problema. Então ela convivia muito bem com os pais, porque para você não conviver bem com os pais, gente, basta você dizer que precisa corrigir o filho. Se você chamar um pai e falar assim, você precisa corrigir seu filho, você arruma uma encrenca. Então, para não arrumar encrenca, o que ela fazia? Todos os filhos ali daqueles pais eram maravilhosos. Todas as crianças podiam fazer tudo o que queria, porque ela não tinha problema nenhum com as crianças. As crianças adoravam ela. E aí ficaram 2 anos nesse sistema, os 2 primeiros anos. Primeiro e segundo ano, as crianças ficaram assim, os pais ficaram assim. Aí pega uma professora no 3º ano, que começa a colocar regras. Começa a dizer o seguinte, vocês não sabem ler, vocês ficaram 2 anos na escola e não aprenderam a ler. Vocês têm dificuldade pra caramba para entender o que eu falo. Vocês não conseguem se entender devido à bagunça. A todo momento tem um chorando porque quer ir no banheiro e eu não quero deixar. E por quê?
Porque tem que ter um mínimo de regra, tem que ter um mínimo de limite para que as coisas andem. Eu, enquanto professora, enquanto eu não limito meus alunos, enquanto eu não coloco as regras, os combinados, enquanto eu não consigo manter uma certa ordem na sala, eu não consigo dar aula. Sinceramente, não. Porque a gente só consegue falar para quem tem ouvido. Se a pessoa não tiver o mínimo de disciplina, ela não tem ouvido. Eu vou falar para quem ali? Para a cortina da sala de aula? Para a janela? Para a porta? Para a parede? Não. Eu estou lidando com criança. Elas precisam ter um mínimo de atenção para entender o que eu quero dizer, o que eu quero explicar, o que eu quero ensinar. E eu não estou ali para ser uma samambaia, um objeto de decoração. Eu estou ali para fazer uma transformação nessas crianças. Então eu preciso que elas estejam preparadas para receber essa transformação. Para isso tem que ter um mínimo de disciplina. Aí eu tive muitos problemas todos os tipos de problemas que vocês podem imaginar. E nas reuniões era aquele bombardeio. Eu já entrava de cara amarrada, né? Porque não tinha como ser simpática a um meio tão hostil. E por mais que eu não quisesse pegar para mim aquela energia negativa dos pais, a sua não aceitação à minha pessoa, e eram muitos pais, não era um ou outro, muitos, porque a sala inteira tinha sido daquela professora. E a comparação vinha direto, a outra professora deixava, a outra professora não ligava, a outra professora tratava meu filho assim, assado. Então, assim, eu não era boazinha, eu não era submissa, eu não era omissa, eu não era uma pessoa de fácil convivência, eu incomodava, porque eu mandava para casa cada bilhete do tipo, olha o caderno do teu filho. E já que a outra não cobrava isso, eu tinha que cobrar os cadernos, tudo sem lição. E os pais nem isso olhavam. Então, de tanta cobrança e tal, chegava na reunião, imaginem só o campo de batalha, de guerra que era. E eu era bombardeada com uma série de palavras que eram bem hostis, bem pesadas. Mas eu não desistia. Foi daqui uma reunião, foi dali outra reunião, e tome pedrada, eu não me importava. O que importava era a minha consciência. Estou fazendo o melhor? Vai acontecer uma transformação aqui. É o que eu quero, é o que eu desejo. O que os outros pensam e falam não me interessa. Eu vou fazer o meu trabalho. E foi, gente, a ferro e a fogo no primeiro ano. Quando foi para terminar aquele ano, que as crianças avançaram e começaram a ter um discernimento do que é hora de lazer, hora de estudar, estudar para valer, mostrar as suas habilidades para mim, que os pais começaram a entender esse progresso das crianças, chegou na última reunião, foi o ano inteiro aquela briga, chegou na última reunião daquele ano, os pais falaram, a gente não quer outra professora para o ano que vem, a gente quer que a senhora continue com eles. As crianças melhoraram demais. Eu falei, então, não fiz milagre. Eu não sei fazer milagre. O que eu fiz foi disciplinar. E através da disciplina, todos fizeram a sua parte. Eu coloquei cada um para fazer a sua parte. Os pais para fazer a parte deles, os alunos para fazer a parte deles e eu fazendo a minha. Onde cada um sabe a sua responsabilidade, assume e quer fazer o seu melhor, a coisa anda. Agora, se eu ficasse me importando com as críticas, com as pedradas, e eram pedradas grossas, não é pedradinha, não é pedrinha, pedrisco, era pedrada grossa, né? Ameaça de BO, ameaça de Secretaria de Educação, ameaça de uma série de coisas. Eu falei, eu não vou me submeter a isso. Eu prometi, eu jurei na minha formatura que eu faria o melhor. E é isso que eu vou fazer. Custe o que custar. E custou muito, custou minha saúde. Eu tenho poliomielite, eu sempre falo isso, né? Não como vítima, mas sim como uma consequência daquilo que eu escolhi. Eu escolhi brigar pelos meus alunos. Eu escolhi proteger, induzir eles ao que é certo, tirar eles do caminho errado. E muitas vezes o caminho errado proposto pelos próprios pais. Bebida, droga, promiscuidade, violência. Então eu tinha que, aquelas crianças que estavam comigo, era da minha responsabilidade, eu tinha que fazer o melhor. E o melhor às vezes precisava de um pulso mais firme. Esse pulso mais firme me custou minha saúde, custou muito. Mas quando alguém fala assim, você não se arrepende daquilo que você fez, hoje você está doente e tal, e você não acha que
Podia ter sido diferente, cada qual resolvesse sua situação e você ganhasse seu salário, Você estava ali para isso. Depois, eu estava para ganhar meu salário, mas a custo de quê? De vidas? Vendo vidas passarem por mim, sem que eu fizesse nada por elas? Apenas ganhasse o meu salário? Não. Ia ser o salário mais podre que uma pessoa poderia ganhar. Com menos valor. Podia ser todo o dinheiro do mundo, mas sem valor nenhum. Porque o que eu estava fazendo ali? Então, eu olho para trás e falo, realmente, eu comprei muitas brigas. Eu deixei de ouvir muitas pessoas para que eu continuasse a jornada. Mas para que hoje eu pudesse erguer minha cabeça e falar assim, eu fiz o meu melhor. Então é isso. Nós temos sempre que buscar fazer o nosso melhor. Se a nossa consciência acusar que nós fizemos a nossa intenção o melhor que pudemos, é o melhor salário que a gente pode receber. Mas se ao contrário acontecer, a gente tem que mudar de rota. O ser humano está fadado ao fracasso porque ele tem um monte de vício, ele é moralmente atrasado, o ser humano está muito imperfeito ainda, nós estamos longe de ser uma pessoa com qualidades, com valores bons. Nós estamos longe disso. Nós temos altos e baixos terríveis. Mas é muito importante para a convivência com a gente mesmo ter essa consciência tranquila. Que pode ser que você não tenha feito o melhor, mas na sua intenção foi o melhor que você pôde fazer. Isso não tem dinheiro que pague. Né? E aí a opinião dos outros em relação à sua consciência, tanto fez como tanto faz. O que importa é você com você mesmo. Então, o que o rei diz aqui é isso. Ele está fazendo o melhor. Se o povo dele tem aqueles que não acham, o problema desse povo não é dele, porque na consciência dele, ele está fazendo o melhor. E a convivência em geral, nas sociedades que ele administra, está tudo bem. Então, aquele pouquinho que está se incomodando, não é a maioria. Por ali ele avalia que o caminho está correto. O professor na sala de aula não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Então não queira isso, não queira a aprovação das pessoas, apenas faça o seu melhor. E busque na sua consciência se a sua intenção é da melhor. Porque às vezes o professor também desvirtua. Ele vai naquela de que ele está fazendo o melhor, ele pensa que está na intenção de fazer o melhor, mas na verdade ele está querendo aparecer. Tem professores que eu trabalhei que queriam fazer trabalhos extraordinários para mostrar para a Secretaria de Educação para conseguir um cargo como supervisor ou sei lá o que dentro da secretaria. A intenção de fazer o melhor não era de fazer o melhor, mas de aparecer, de crescer no status da sua profissão. Porque salário que é bom mesmo não aumenta muita coisa não. Mas só pelo status, de falar que é supervisor, que é um coordenador de determinado curso. Isso não é uma intenção boa. Tem um fundamento lá dentro, né, egoístico, que ela quer crescer em razão daquilo que ela está usando as crianças. Então, usar as crianças para crescer não é bem-vindo aos olhos de Deus, não é bem-vindo dentro do progresso que nós esperamos. O que nós temos que ter é a consciência tranquila do dever bem cumprido. Isso sim, garante que nós estamos no caminho correto.